pessoal, a gente viu o caso do processo de difusão considerando um regime estacionário, que é aquele regime onde a gente avalia a concentração, né, o gradiente da concentração em função da distância. Mas uma situação mais próxima do real é que se envolve o tempo. Qual é o tempo, né, em que esse processo de difusão acontece? Quanto tempo é necessário? Então, é o que a gente chama um processo de difusão transiente ou estado não estacionário. O J, né, o fluxo de difusão, vai variar com o tempo. A concentração vai ser calculada tanto em termos do tempo quanto da sua posição. Isso realmente é a aplicação mais realista. E o perfil da concentração vai ser diferente, porque eu vou ter que levar em conta agora a posição e o tempo. E isso é dado pela equação diferencial que corresponde à segunda lei de Fick, onde nós vamos calcular, né, o perfil da concentração em função do tempo e em função da posição, tá certo? Então nós vamos ter que ver qual é o perfil da concentração a partir de uma certa distância x e com o passar do tempo. Para resolver essa equação, né, a gente vai ter que colocar algumas situações limites, que a gente chama condições de contorno. Aí, aplicando essas condições de contorno, aí fica uma equação bem simples de a gente trabalhar. Não dá para trabalhar assim, tá certo? E aí, algumas condições são especificadas. Uma solução importante é quando a concentração na superfície do sólido é mantida constante. E aí a gente pode adotar algumas situações, algumas hipóteses. Que antes da difusão, todos os átomos do soluto que estiverem presentes no sólido estarão uniformemente distribuídos a uma concentração inicial C0. Quer dizer, falando de uma aplicação específica, eu quero fazer endurecimento de uma peça de aço. Isso significa que eu vou aumentar a concentração de carbono. Mas, ora, no aço eu já tenho uma concentração inicial de carbono. Eu quero aumentar isso. Então, o que essa primeira hipótese está dizendo é que antes da difusão já existe uma concentração inicial do material. O valor de x na superfície é zero. E eu vou, à medida que o processo de difusão ele vai aumentando, né? Então, vai aumentando com a distância à medida que a gente vai adentrando no sólido. O tempo zero é tomado como tempo imediatamente anterior ao processo de fusão. Então, levando em conta essas duas hipóteses que estão resumidas aqui, aquela equação complicada, ela se torna algo bem simples assim. Então, no lugar da gente trabalhar assim, que se eu não botar as condições de contorno, eu não tenho como resolver. Então, admitindo aquelas duas hipóteses, a gente chega que essa equação pode ser resolvida assim. É um processo bem mais simples, que é a equação para a gente trabalhar no estado transiente, quando a concentração varia em função da distância e do tempo. Cs é a concentração à superfície do elemento gasoso. Cx é a concentração que eu quero atingir a uma certa distância x. Cs eu já falei. C0 é a concentração uniforme do elemento. D é constante, é o coeficiente de fusão. X é a distância a partir da superfície. E T o tempo. Deixa eu voltar rapidamente aqui para você entender o que eu estou falando. Pronto, veja. Isso, vamos supor que seja uma placa de aço. E essa placa ela vai ser submetida a um esforço maior na sua superfície. Então, para que a gente não tenha problema, a gente vai endurecer, fazer a cimentação a uma certa distância a partir da superfície. Vamos supor que 2 milímetros abaixo da superfície, nós vamos aumentar o teor de carbono. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte:
Se isso é uma peça de aço, a gente já tem uma concentração inicial. Eu quero aumentar o teor de carbono a 1 milímetro abaixo da superfície e eu tenho uma concentração na superfície. Então, eu vou bombardear essa peça com a concentração de carbono, que é a concentração na superfície, para que a 1 milímetro da superfície ela atinja uma certa concentração X, que vai garantir o uso dela numa certa aplicação. Então, isso é um problema bem clássico, né, de difusão. Então, voltando para cá, a gente vê uma aplicação como isso se torna simples. Então, isso aqui, esse RF, isso aqui é chamado função erro. E isso é tabelado. Nós temos uma tabulação, né, uma tabela de valores da função erro, em função de Z. Então, para o valor de Z, qual é a função erro de Z? Fica melhor, talvez, a gente entender isso com a aplicação. Uma liga metálica apresenta concentração inicial uniforme de carbono, 0,25% P. Isso é um tipo de porcentagem, a porcentagem em peso. Deve ser tratada a uma temperatura de 950 graus. Se a concentração na superfície for elevada para 1,20% em peso, quanto tempo será necessário para que o teor de carbono fique 0,800% em peso em uma posição localizada a meio milímetro abaixo da superfície? Então vamos situar vocês. Se a gente olhar para aquela figura que eu acabei de mostrar, então aquela figura, vamos supor que aquela placa, ela tem uma concentração inicial de carbono de 0,25%. Eu quero que a meio milímetro da superfície, essa concentração de carbono passe de 0,25 para 0,80. Aí como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para aumentar? Eu vou bombardear a superfície de carbono com a atmosfera, eu vou bombardear a superfície da peça com a atmosfera rica em carbono, tá certo? Até a essa distância meio milímetro. Quanto tempo isso é necessário? Então vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos aqui. A fórmula inicial é fácil, CS menos CX, CS menos C0, função erro de X, 2 raiz de delta vezes delta não, coeficiente de fusão vezes T. Substituindo, ó, concentração na superfície 1,20, a concentração a certa distância X 0,80, 1,20 e a concentração 0,25. A função erro de X, aquele detalhe, ó, meio milímetro, colocando em metros, 5 vezes 10 a menos 4, 2 o coeficiente de fusão, e eu quero saber o tempo. Aqui é raiz de D vezes T, eu separei porque eu quero calcular. Fazendo isso aqui dá 0,42, função erro de 62,5, é o resultado dessa razão aqui, sobre a raiz de T. Então resta agora, como é que nós vamos resolver isso? Então veja, eu vou chamar isso aqui 62,5 sobre T, que é a função erro de Z, isso aqui é Z. Então eu tenho que achar qual é o valor de Z para a função erro igual a 0,42. Então, se a gente vier aqui na tabela da função erro, eu quero calcular o valor de Z para a função erro 0,42. Então, procurando aqui a função erro igual a 0,42. Função erro de Z. Eu não tenho. Eu tenho que de 0,3794 ela pula para 0,4284. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou intercalar aqui o valor da função erro 0,42 para achar o valor de Z que corresponde à função erro 0,42. Então, eu vou destacar 0,35, 0,40 e 0,3794, 0,4284. Então, vamos destacar e fazer a interpolação. Vamos intercalar. Isso aqui é aquela tabela. Então, eu quero intercalar entre 0,3794, cujo valor de Z é 0,35,
quero intercalar o 0,42 nesse intervalo aqui. Então eu faço isso e para achar o valor de Z é só fazer isso aqui, ó, resolvendo um problema de interpolação, intercalação de dados. Z menos 0,35 está para 0,40 menos 0,35. É igual a 0,42 menos 0,3794, 0,4284 menos 0,34. Eu achei a função erro. Então, eu achei o Z para essa função erro 0,42. Então, Z é 0,3914. Substituindo, 0,3914 é igual a 62,5 sobre raiz de T. Raiz de T é 7,08 horas. Então, gente, esse é o tempo que ia ficar dentro de um forno daquele que eu mostrei lá no segundo slide, né? Havendo o bombardeamento da superfície com a atmosfera rica em carbono, para que ela passasse de uma concentração de 0,25 a 0,80 a meio milímetro abaixo da superfície, tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar. Na próxima aula eu vou resolver com vocês os exercícios da lista que já está disponibilizada lá na sala de aula, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.